Bora para mais uma rodada de perguntas e respostas. Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil! Temos aqui mais algumas perguntas enviadas pelos seguidores do Fantasma Brasil, questionando a respeito de detalhes do universo do Espírito que Anda e dos bastidores da sua produção. Pergunta do Paulo Sérgio: existem fanfics escritas pelos fãs sobre o personagem? Para quem não sabe, o termo fanfic significa fanfiction, ficção de fã. São histórias criadas por fãs a respeito dos personagens que eles admiram. E sim, Paulo, existem fanfics escritas sobre o personagem. Existem poucas até, meio difícil de encontrar, mas existem algumas bem interessantes que a gente acha nos sites onde as pessoas compartilham fanfics. O problema de muitas fanfics é que nem sempre elas são lá muito boas. Por exemplo, existe uma que mostra o fantasma se encontrando com o Superman e, sinceramente, a pessoa que escreveu, pelo visto, não entende nada de nenhum dos dois personagens. Existem outras bem interessantes, como, por exemplo, Marcas de Sangue, que foi uma fanfic que eu li do fantasma muito interessante, em que o 21º fantasma retornava para casa depois de uma longa jornada, onde ele descobriu as origens da dinastia dos fantasmas. Eu mesmo escrevo algumas fanfics sobre o personagem, uma delas inclusive já foi publicada oficialmente pela Frio em 2016. As minhas fanfics ficam todas no site Naya Fanfiction. A gente está inclusive trabalhando para transformar essas fanfics em novelas de áudio, para a gente postar aí nos serviços de streaming, tipo Spotify e outros mais. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ler as historinhas que eu escrevo, e vou também deixar o link para outras histórias envolvendo o fantasma. Pergunta do Adriano dos Santos: onde exatamente fica Bangala? Sempre pensei que ficasse na África, mas numa história do Grandes Aventuras do Fantasma, dá a entender que fica na Ásia, fazendo fronteira com a Índia. Bom, aí tem um pouco de história. Inicialmente, o país natal do fantasma era chamado Luntok. Era uma ilha que, nas histórias iniciais do personagem, ficava na Ásia. Mais tarde, o Lee Falk introduziu o nome Bengali e começou a levar as histórias do fantasma cada vez mais para a África, inclusive pela questão das tribos, pelas influências africanas. Na década de 60 foi estabelecido que Bangala fica na África, mas a sua localização exata é incerta. Tem lá uns países vizinhos que são conhecidos pelo nome, mas nunca ficou muito claro exatamente onde eles estão. Tem alguns mapas onde eles aparecem e mostra que o país fica perto de Zanzibar, Etiópia, Quênia e Camarões. Quando foi na década de 70, o Lee Falk alterou o nome do país para Bangala, e a capital, que antes era Morristown, virou Mauitaan. Curiosamente, nas histórias do Tim Fantomen, eles nunca alteraram o nome da capital de Morristown para Mauitaan. Eles mantêm esse nome até hoje. Com relação ao que está lá nas Grandes Aventuras do Fantasma, um encadernado de histórias italianas, é preciso lembrar que elas seguem exatamente a ideia original de que Bangala ficava na Ásia. E aí é até interessante, porque Bangala hoje temos até mapas do país e Bangala tem inclusive uma bandeira própria. Pergunta do Lucas Miragem: mais alguma novidade sobre a vindoura série do Fantasma? E nós tivemos uma outra pergunta com esse mesmo teor vindo do José Luiz Rossato pelo nosso grupo no Telegram. Ô Glauco, meu nome é Glaucio, cadê o game do fã do The Phantom e a série que você falou? A série até agora a gente realmente não teve nenhuma outra atualização. Não há nada mais de novo nem no site do King Features, nem no site da produtora anunciada. Quanto ao game do Fantasma, que o José Luiz perguntou, olha, o game está em franco desenvolvimento.
Eles estão sempre publicando notícias com imagens do game, com fotos, com as artes. Inclusive, na última, eu acho que foi na New York Comic Con, tinha uma galera que já estava jogando o game numa demonstração. Toda vez que o pessoal da produtora do game publica alguma novidade, eu vou lá e compartilho, tanto no nosso Instagram, quanto na nossa página e grupo no Facebook. É só ficar ligado que você vai acompanhar a evolução desse jogo que, olha, pelo que eu já vi, ele promete ser muito bacana e já está em pré-venda. Fica ligado. Ainda nessa linha de adaptações, o José Maria Camargo pergunta: é possível um filme inédito do Fantasma? Bom, José, como eu falei, teve um anúncio de uma série há um tempo atrás e até agora a gente não teve grandes novidades. Eles já anunciaram para o ano que vem uma grande comemoração pelos 90 anos de Mandrake. Inclusive, eles estão dizendo que vai ter histórias novas, revistas novas. E, de repente, né, em 2026, quando vier os 90 anos do Fantasma, quem sabe eles não resolvem se movimentar e fazer alguma coisa para esse ano. Vamos ficar no aguardo. Pergunta do Emerson Mineso, uma pergunta dupla. Quem gosta de quadrinhos sabe da briga de Joe Shuster, Jerry Siegel e seus familiares com relação aos direitos do Superman. Como é esta relação entre os descendentes de Falk e a King Features? E segundo, os filhos de Falk se aventuraram nos quadrinhos? Criaram personagens ou histórias? Bom, até onde eu saiba, não há problemas entre o King Features e os descendentes de Lee Falk. A gente não tem detalhes sobre o contrato, tá? A gente não tem esses detalhes, eu já procurei essa informação, não encontrei em lugar nenhum. Então, assim, não sei exatamente como é que anda essa relação. O que a gente sabe é que as filhas de Falk constantemente são convidadas a escrever sobre o pai, a falar sobre a relação delas com o personagem. Então eu acredito que a relação seja relativamente harmoniosa. Se elas se aventuraram nos quadrinhos, não encontrei nenhuma informação nesse sentido. Eu acredito que a Elizabeth, que é aquela que eu mais conheço, a relação dela com os quadrinhos é mais essa de escrever a respeito, mas ela efetivamente nunca publicou nada até onde eu saiba. Se de repente alguém tiver uma informação diferente que complemente isso daqui, bota aí nos comentários pra gente, beleza? O Gerson Filho mandou assim: eu tô lendo a novelização do filme de 1996. Pô, essa novelização eu também tenho, é um texto bem curioso até. E numa cena, eles revelam que a Floresta Negra e a Caverna da Caveira ficam numa região isolada da selva de Bengala, que só dá para acessar passando por trás de uma cachoeira. Nas histórias que eu li do Fantasma, isso nunca foi mostrado. Eu achava que a Floresta Negra e a selva de Bengala eram tudo a mesma coisa, que qualquer um andando por lá conseguia achar a Caverna da Caveira se soubesse onde procurar. Nas tiras já foi explicado algo sobre isso ou é algo exclusivo do mundo do filme? Nas tiras já foi mostrado algumas vezes que a Floresta Negra fica numa região de difícil acesso dentro da Floresta de Bengala. Tanto é que quando o fantasma tem pressa de ir para a capital, ele não vai a cavalo, ele vai por um rio que é dificílimo de navegar. Só quem conhece bem o rio, né, é que vai conseguir navegar, porque ele é cheio de quedas d'água muito abruptas, que muitas vezes os navegantes, qualquer pessoa que tenta, ele acaba se destroçando todo. O fantasma conhece bem esse caminho, mas é realmente uma região de difícil acesso. Isso foi mostrado principalmente nas histórias a partir da década de 60, quando o Falk, junto com o Cyber, começaram a dar uma organizada no universo do espírito que anda. Quanto à cachoeira, por exemplo, a primeira aparição dela foi na história The Beachcomber. É uma história de 1940, foi a quarta história dominical do Fantasma, com o roteiro do Lee Falk e a arte do Ray Moore. Ali foi mostrado pela primeira vez o acesso pela cachoeira. Então isso tá lá já há algum tempo. O Marcotulo 7194, ele perguntou assim: ainda é possível encontrar formatinho do Fantasma com um bom preço hoje? Pois os que achei, além do preço elevado, estavam em um estado lastimável. Cara, assim,
Os formatinhos do Fantasma estavam com um preço muito bom até 2019. Depois que a Mitos voltou a publicar o personagem, vários sebos, lojas online, eu não vou citar aqui os nomes, mas vários deles começaram a encarecer os formatinhos. A melhor solução para você adquirir formatinhos hoje é em grupos de leilão ou venda direta no Facebook. Tem alguns que são efetivamente muito bons, uma galera boa, eu tô sempre comprando com alguns deles. Vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para um desses grupos onde de vez em quando aparecem uns formatinhos em bons preços e em ótimo estado de conservação. O Renato BR pergunta: você tem alguma notícia a respeito das publicações do Fantasma da editora Mitos para este final de ano e para 2024? Olha, até onde a gente está sabendo, por enquanto a gente vai ter que se contentar com os ônibus. A Mitos até tem alguns planos para o personagem, mas por enquanto vai ficar em ônibus. Por quê? Porque os ônibus vendem. O maior problema que houve com as publicações que a Mitos vinha trazendo é que as vendas foram muito baixas. Os encadernados vendem muito, os ônibus também, mas os outros formatos não estavam tendo uma saída que compensasse todo o custo que elas envolviam. O Renato BR também pergunta qual o impacto nas publicações brasileiras da retomada das publicações do Fantasma nos Estados Unidos pela editora Moonstone Books. Isso vai afetar de alguma maneira as publicações da editora Mitos? Ainda é cedo para saber. Eu vou fazer um vídeo aqui comentando o que a gente pode esperar dessas novas publicações da Moonstone. Estou preparando isso, estou colhendo umas informações. Mas o impacto que isso vai ter no Brasil ainda não dá para a gente saber. Até porque a gente pode fazer a seguinte extrapolação. Se a Mitos quiser publicar o Fantasma da Moonstone novo, o problema é o mesmo do Fantasma da Moonstone antigo. É ter de pagar 2 licenciamentos por um só material. Qual o valor que isso vai chegar? Em que formato? Qual vai ser o formato que vai compensar trazer isso aqui? Por enquanto, a gente não sabe. Particularmente, eu acho que se fosse para trazer, a Mitos poderia trazer tudo o que a Moonstone publicou anteriormente em encadernados, porque a gente está vendo que os encadernados e os ônibus que a Mitos está lançando do Fantasma estão tendo uma saída muito boa. O Alexandre Nóbrega perguntou assim: Comandante Glauco? Gente, meu nome é Glaucio, o CEO com um IO, né? Todo mundo confunde meu nome e me chama de Glauco. Quando vamos ter os maravilhosos vídeos sobre a dinastia do espírito que anda? Então, Alexandre, o que acontece? Eu fiz os vídeos sobre a dinastia do Fantasma até o 14º. Eu estava preparando a história, eu tô com o roteiro do vídeo do 15º praticamente pronto há mais de 6 meses. Só que eu não encontro muitas histórias do 15º que estejam disponíveis para eu poder fazer a leitura. Eu gosto geralmente de fazer as minhas leituras com as histórias e não apenas com informações. Infelizmente, boa parte desse material está em sueco e não está disponível nem mesmo para download. Então, é isso que está atrasando a continuidade dos vídeos sobre a dinastia do Fantasma. Mas pode deixar que eu estou trabalhando nisso para a gente compensar o mais rápido possível. E para finalizar, a pergunta do Alexandro Pitarello. É uma dúvida que me veio nesses dias. Por exemplo, esse Kit Walker que hoje nós lemos já deveria estar idoso. Então não teria mais 400 anos de Fantasma, e sim por volta de 500 anos. Como a cronologia está nas publicações lá fora em relação ao próximo Fantasma? Bom, pensando nas tiras que é o cânone oficial, né, o cânone original. O King Features nunca trabalhou a questão cronológica do 21º Fantasma. Nunca. Eles trabalham com possibilidades do futuro, coisa e tal, mas parece que o tempo nas tiras passa muito devagar. Para vocês terem uma ideia, só há cerca de 5 anos é que Kit e Heloise chegaram à maioridade, sendo que o nascimento deles foi em 1977. E, pô, gente, eu nasci em 76, eu tô com 47 anos de idade. E os caras ainda estão trabalhando Kit e Heloise como 2 jovens. Eles seguem, né, uma passagem temporal muito lenta. Então,
em termos das tiras, realmente a gente já deveria ter visto o 21º fantasma virando um fantasma de verdade há muito tempo e dando espaço para o 22º. O que eu acredito é que o Tony DePaul está tentando fazer isso, mas ele enfrenta a resistência tanto do King Features quanto dos fãs mais conservadores do fantasma. Ele enfrenta essa resistência. No Team Phantom, a gente já tem histórias do 22º fantasma, que são 2, o Kit e a Eloise, em um arco impressionante que foi iniciado pelo Klaus Heimert pouco antes dele falecer. Nesse arco, o 21º fantasma está desaparecido e Kit e Eloise voltam para uma Bangala destruída por um terremoto, seguido de uma tsunami, seguido de uma guerra civil, um monte de tragédia, tá? Eles voltam para lá e ambos assumem o manto do fantasma. Então, a coisa é por aí. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho fazendo suas compras pelo link da Amazon que fica na descrição do vídeo. Você vai ter meu muito obrigado. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas nossas diversas redes sociais. Assim, você pode ter certeza que você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?